Oi! Começando mais um conteúdo aqui pra vocês sobre o desmame, experiência que eu tive no desmame e a criança pede comida. Eu sempre ouvia muito isso, mães que tiraram o peito falavam assim, eu tirei da minha filha porque ele não comia, depois que eu tirei ele começou a comer. Já tenho pessoas na minha família que a filha dela hoje já tem 7 anos, mas ela falou, eu tirei o desmame dela na época, porque na época ela não comia nada e ao contrário do que todo mundo diz, ela continua até hoje com dificuldade para comer, come na marra. Então, gente, isso não funciona para todo mundo, é uma prova viva que isso não funciona para todo mundo. Não é que você tá amamentando que a criança não tá comendo, que você vai tirar a mama da criança, porque a outra pessoa falou que é só você tirar que ela vai comer, que isso pode não acontecer, tá? Isso aconteceu na minha família. Enfim, a Joana é diferente. A Joana sempre comeu muito bem, apesar de estar mamando, ela saía do peito, comia, vinha pro peito, então ela sempre comeu muito bem. Vou falar pra vocês. Já tem 2 semanas que a Joana não tá mamando mais de jeito nenhum e tá um desespero. Todo mundo falava que depois que tira a mama, a criança come super bem. Mas o que eu tô vivendo parece ser fora do normal. A Joana pede muito comida. Comer, ela vai na fruteira, mãe, comer. Pega uma maçã, mãe, comer. Gente, mas isso é o tempo todo. Eu acho que a Joana trocou ali o. Fico pensando que ela deve ter trocado ali a mama pela comida. A hora que ela dá vontade de mamar, ela fala, já que não tenho mama, eu vou comer. E aí eu fico assim, desesperada. Eu falei, gente, será que isso é ansiedade? E aí eu saio com ela, brinco, a hora que eu volto, mãe, comer. Sabe? Tá sendo um negócio assim um pouco descontrolado. Pior que eu chego, Cleber chega, eu falo com ele, Joana tá comendo demais, Joana quer comer o tempo todo. Deixa comer, deixa minha filha comer. Papai trabalha pra você comer. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, eu não sei realmente, eu vim aqui falar, isso aqui é mais um desabafo pra vocês, não sei realmente o que fazer, mas embora eu não saber o que fazer, é uma dica, eu tenho até uma dica para dar para vocês. A gente sempre se alimentou, procurou se alimentar de forma saudável, então você se prepara, porque se a sua criança não come, de repente ela pode sim comer bastante depois do desmame, ou se a sua é que nem a minha, que comia super bem, que depois do desmame vai correr o risco de comer melhor ainda, então se prepara, procura ter em casa alimentos naturais, alimentos saudáveis, eu sempre venho falando aqui, alimentos mais livres de industrializado, menos processado. Gente, eu tenho um e-book de receita com 6 receitinhas maravilhosas, saudáveis de café da manhã. Se você quiser ter mais, ter interesse, querer conhecer mais sobre esse e-book, é só deixar aqui nos comentários sobre o e-book. E aí eu te direciono para o meu WhatsApp, a gente conversa sobre isso, tá? Ele tá disponível já nas plataformas com um precinho aí razoável, baratinho, que vocês conseguem estar tendo acesso, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo 2 fornadas de bolo, já gravei um vídeo aqui, agora o último vídeo que foi no ar, já gravei, falando pra vocês que eu já fiz 2 vezes em seguida, 2 fornadas de bolo, com 2 bolos, já pra isso, pra hora que a Joana falar comer, ter o que comer saudável. Então, tem algum problema em a criança querer comer muito? Não, não tem nenhum problema. Mas já que é pra ela comer muito, pra ela tá pedindo comida, o que comer o tempo inteiro, que seja uma comida saudável, livre de industrializado, o mais natural possível, tá? Eu procurei ir mais na feira com mais, tanto que eu comecei a andar na feira, procurar outras feiras pra mim buscar, porque a Joana comia pera, mas ela comia muito pouco, a maçã ela comia, mas eu tinha que tirar a casca, tinha que picar assim, era aquela molação. Hoje não, a Joana desmamou, parou de mamar 2 semanas, a Joana pega a fruteira, mãe, comer, já me dá, porque ela sabe que tem que lavar, me dá, eu lavo e já me dá, ela não quer mais que descasca a maçã. Ela já pega a maçã, já morde ali, já come. A banana, ela pega a banana se eu tiver no quarto, ela pega a banana na fruteira, leva pro quarto e já fala, já tá descascando ali, falando, mãe, comer. Mas às vezes, gente, por isso que eu tô falando pra vocês, ter saudável em casa, porque eu acabo negando ainda. Eu via muita, muita assim, sabe? Era na minha família mesmo. As mães escondiam a comida das crianças. Já vi minha cunhada, beijo, desculpa se eu tô falando de você, não vou falar seu nome, não vou te expor, mas você sabe que eu tô falando de você, porque é uma das cunhadas que eu tive mais contato logo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Os filhos dela ainda eram pequenos, né? Então eu tive esse contato. O que eu via? Nunca falei isso pra ela, mas eu achava muito aquela coisa assim que eu achava que não devia fazer isso, que era um crime, que
Pra que fazer aquilo? Ela não tava trabalhando, os pais não estavam trabalhando, não era pra dar esse tipo, não era pra dar alimentação, não era pra dar comida à criança. E aí a criança pedia comida, dava, quero mais, quero comer mais, e ela negava, não dava, né? Guardava, escondia de trás da geladeira, colocava em algum lugar pra criança não estar pegando. E eu não entendia isso. A minha irmã, que mora aqui perto, que eu sempre tive contato, conforme ela foi teve o menino e aí depois teve a menina e a outra menina, ela começou a restringir a comida para os mais velhos, guardar. E eu ficava assim, antes da Joana eu ficava assim, meu, mas todo mundo tem que comer, a comida é importante para todo mundo. Até hoje, tá, gente? Aqui em casa, fez bolo, o bolo não é só de Joana, o bolo é todo mundo. Foi pra feira, todo mundo vai comer o que veio da feira, vai comer o bolo, vai comer a comida que fez, não é só da criança. Só que eu não entendia e agora eu entendi que a criança está em primeiro lugar. E só agora eu sei o porquê realmente. Porque a criança come bem, a criança é prioridade. A criança está em formação de ossos, está em formação de memória, ela está em formação de crescimento. Então o momento ali é dela, a prioridade é dela. Tá tudo bem eu passar 2, 3 dias sem comer uma banana. Mas a Joana precisa, tá tudo bem eu passar uma semana, 15 dias ou até um mês sem comer uma maçã. Mas Joana é diferente, Joana precisa. Se eu ver que as condições financeiras não tá tão boas assim pra gente estar sempre na feira, sempre fazendo bolos natural, que é um pouquinho, não deixa de ser sair um pouquinho, doer um pouquinho no bolso. Se eu ver que o recurso financeiro tá pouco pra gente comer esse tipo de coisa todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou começar a restringir, vou começar a diminuir, falar, não, a gente come mandioca e Joana come bolo, sabe? E eu não entendia isso, eu não via isso. Só agora, depois que eu tô vendo a comilança da Joana, eu tô começando a restringir a minha alimentação um pouquinho mais, comendo um pouquinho menos ali, digamos, só provando pra mim não ficar com vontade e deixar mais pra ela. Porque hoje é segunda-feira, eu fui na feira, quinta-feira, a Joana já comeu 3 maçãs. Então hoje é segunda, tem terça e quarta, tem 2 maçãs. Provavelmente hoje ainda ela pede uma, amanhã ela deve pedir, né? Que é terça. Então quarta ela vai ficar sem maçã. Um dia da semana ela vai ficar sem maçã. Ontem, que foi domingo, se não me engano, como tinha bastante gente em casa, ela se envolveu bastante, ela não pediu. Mas os outros dias, ela sempre tá pedindo. Pera, maçã e banana, praticamente ela tá comendo uma por dia. Então eu vou comer, não vai dar pra mim comer. Sinceramente, só agora que eu vejo, assim, esse fato de esconder a criança da comida não é maldade dos pais, não é maldade da mãe. Embora Clebson fala, deixa comer, papai trabalha pra isso, papai trabalha pra você comer, eu tenho que restringir também, eu acabo restringindo um pouquinho dela, porque eu fico com medo dela comer, passar mal, eu fico sempre de olho no relógio. Ah, Joana, que hora que você comeu uma banana, minha filha? Que você já tá com outra banana na mão. Sabe? Eu fico com medo. Embora eu sei que tem muitos pais, muitas mães que talvez não tenham a mesma condição financeira que eu tenho de estar oferecendo, de deixar assim à vontade para as crianças, elas passam por isso muito mais do que eu. Eu restringo uma banana, uma maçã e uma pera por dia, né? Joana pode comer isso, uma banana de manhã, uma pera umas 11 horas e a maçã à noite. Mas tem pais que tem que restringir muito mais do que eu. Falar, não, filha, você só vai comer uma maçã hoje, porque amanhã você só vai comer uma banana e depois você vai comer uma pera, sabe? Então, eu vejo, olho o meu lado e olho pro outro lado de outras crianças, de outros pais que passam por essa situação e fico pensando, sabe, gente? Eu ainda fico pensando ainda como é que quando essas crianças pedem o que comer, né? Pede muito o que comer. E que os pais têm que procurar ali, buscar uma outra forma de entreter a criança, de não dar ali tudo ao mesmo tempo, né? O que eu diria pra vocês? Cuidado, fica de olho no relógio, mesmo que você tenha vontade pra oferecer pra sua criança, que nem a gente sempre tem aqui em casa. Não vou dizer que tem direto, mas a gente sempre tá tendo a vontade pra Joana, que a gente... Gente, o meu pensamento, pra quem me segue aqui, inclusive se você ainda não me segue aí, já começa a me seguir aí, ativar o sininho para o YouTube te notificar e você ter a oportunidade de estar vendo os outros vídeos. Eu só falo praticamente disso, de comida, de alimentação, principalmente de alimentação saudável. Porque isso está mais focado, isso é prioridade aqui em casa, a gente dá muita prioridade a isso. Eu fico naquela balança, sabe? Eu fico meio que assim, dividida. Eu nego a comida para Joana, porque ela tá comendo demais, ou eu deixo ela comer à vontade, porque a gente tá tendo a disponibilidade de tá dando esse alimento pra ela, sabe? E aí eu fico,
na balança. Não sei se eu subo, não sei se eu desço. E muitas vezes eu tenho que negar, brigar com ela. Eu já peguei várias vezes a sandália pra ela. Falei, Joana, não, porque ela, quando ela quer comer a banana, eu já percebi várias vezes isso. E se eu não tiver na sala, tiver no quarto lá fora, não, ela pega a banana e vai lá. Mãe, comer. Mas se eu tiver na sala, ela simplesmente encosta na fruteira, fala, mãe, comer e começa a descascar. Descasca, come uma e outra de olho. Descasca, come duas. Como eu tô indo na feira, as bananas que eu tô comprando pra gente comer, ainda mais vendo que ela tá comendo bastante assim, são bananas que eu tô pegando na xepa, na promoção, uma sacolona por R$ 2. Então são bananas pequenininhas que eu vejo que não tem problema ela comer umas duas. Mas aí, quando começa a passar da segunda, eu já começo a me alterar com ela. Porque ela descasca, só a primeira que ela fala que vai comer. Tá bom, come. Ela descasca, ela não sai de perto da fruteira, descasca, joga a casca dentro da pia, pega a outra, descasca e vai pra terceira. E se eu deixar, ela come a fruteira de banana inteira. E aí é onde eu já entrei várias vezes com a sandália e botei ela pra correr de perto da fruteira. Eu não sei se eu tô errada, mas eu tô proibindo ela de tocar na fruteira. Eu tenho medo de isso mais pra frente. Talvez, gente, isso sirva de exemplo pra vocês também. Eu tenho medo de eu proibir Joana de tocar na fruteira e isso fazer com que ela se afaste da fruteira. Porque quem colocou ela perto da fruteira, perto de comida, perto do que comer, fui eu. Quando a Joana era bebê, eu no Instagram, muita gente falava, nossa, Val, mas você também deixa a Joana mexer com tudo. Minhas irmãs falavam, tu vai sofrer depois com essa bagunça que Joana faz na casa. Joana pegava laranja pela casa, jogava tudo, cebola, tudo pela casa. Joana fazia muito isso porque eu deixava, gente. Por quê? O que eu pensava? Se eu afastar a Joana dessa fruteira, do que é pra ela comer, como é que eu vou estar incentivando a Joana a comer saudável? Então, eu sempre deixava à vontade. Tem foto no Instagram ela comendo abacate, ela sentava assim, eu sempre cortei assim, descascar as laranjas, foi tudo da vista dela. Sentava aqui no chão, no tatame, cortava assim a vista mesmo pra ela comer ali, pra ela se lambuzar. Eu sempre fiz isso. Então, eu fazia isso e mostrando ali pra ela realmente que ela tinha que comer. Só que chegou um ponto, ela foi crescendo, ela começou a rastejar, a andar, levantando as coisas, que ela não só pegava ali e brincava. Ela começou a pegar laranja e levar pra rua, jogar ali, sabe? Jogar, atirar pra fora. Ela começou a pegar tomate antes do dentinho. Ela só brincava com os tomates, ela não sabia morder. Ela começou a pegar tomate, comia sujo, comia metade, jogava a outra metade no chão, mordia um pedacinho. Antes dela dar a outra mordida, ela já pegava o outro e mordia. O que eu comecei a fazer com essas comidas? Essas coisas que ela tava pegando ali e comendo. Comecei a colocar numa vasilha e colocar na mesa ali, colocava assim, e colocar ali mais alto, numas bandejas, uma cestinha até que eu tenho. Comecei a colocar assim em vários pontos da casa, até que ficava bonitinho e eu gostava porque ficava ornamentado. Hoje não tem mais isso, tá? Mas eu, até antes do desmame dela, eu tava fazendo isso tudo bonitinho, espalhando pela casa e já evitava dela ficar tocando ali. Aí ela parou de mexer porque as coisas que ficavam ali era limão, era laranja, era cebola, era coisas que ela não tinha muito interesse, que ela não conseguia morder, que ela sabia que se ela mordesse ia machucar ela. Então, ela não mexeu mais na fruteira. Só que aí, depois que eu comecei a gravar vídeo aqui no canal, as coisas ficou, minha casa é pequenininha, as coisas ficou muito acumulado em cima da outra mesa ali, não dava pra mim colocar o computador, o notebook, ali não dava porque as frutas estavam tudo em cima. E aí Clepson uma vez chegou e falou, meu, que esse monte de coisa aqui em cima e não sei o que e tal. E aí eu falei, não, eu acho que o que tá errado aqui essas coisas deviam estar tudo na fruteira. A fruteira tava vazia, com pouca coisa, e as outras coisas tudo acumulativo, com muita coisa em cima. O que eu fiz? Voltei as coisas tudo pra fruteira e comecei a dizer pra Joana que ela não vai pegar, que ela não ia pegar. E tá sendo assim. Só que por isso que eu tô falando pra vocês que eu tenho medo de afastar ela da fruteira por causa disso. Se eu afasto ela, e aí? Meu medo tá voltando de novo de eu afastar ela da fruteira e ela acabar não alimentando direito. Então eu tô com esse tipo de medo, assim, sabe? Eu deixo ela brincar, assim, às vezes, quando eu vejo que ela vai comer, eu falo, filha, tá bom, você já comeu. Às vezes eu deixo ela comer duas bananas e meia em seguida, e como outro pedaço, só pra mim não correr tanto com ela da fruteira, gente. Porque quando eu me peguei, a Joana, eu já tava com a sandália pra bater nela. Porque eu falei 2, 3 vezes, Joana, sai de perto da fruteira, e ela não saía. Então, quando eu me vi, eu já tava com a sandália atrás dela pra bater. Então, eu falei, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo? Se eu dou uma surra em Joana aqui, porque ela tá na fruteira, ela vai ficar com medo da fruteira, ela não vai querer comer mais. Então, gente, é uma coisa que eu me preocupo muito na parte da comida, do que a gente tá comendo. Na parte da comida, eu tenho muito medo que Joana se afaste de uma alimentação saudável agora. Se ela afastar depois que ela já tiver
adolescente ou adulta, tudo bem, ela tá fazendo a parte dela, mas enquanto ela tiver, assim, sem entender realmente sobre a comida, e foi eu que estiver no comando, eu tenho essa consciência de que sou eu. Então, se ela pede comida, a consciência do que eu vou dar para ela comer é minha. Então, se ela se afasta dali também da fruteira, e eu entendo que um dos motivos foi eu que fiz afastar ela, eu vou sofrer muito, vai ser muito dolorido para mim. Então, eu quero dizer para vocês que eu tô vivendo essa fase, tá? Uma fase de medo, ao mesmo tempo uma fase que eu quero incentivar, uma fase de medo de eu afastar ela por esse fato, sabe? Dela tá bagunçando, dela tá querendo comer o tempo todo. Não vou mais me esconder a comida dela, já tá decidido, não vou mais colocar ali, mas eu tô assim numa fase de querer ensinar pra ela, eu falando mesmo, Joana, você já comeu? Pra finalizar esse vídeo, eu vou contar pra vocês uma coisa muito interessante que tá acontecendo. Já aconteceu, na verdade, né? A gente tá vivendo. Amamentando a Joana, fui eu que decidi, né? Quando ela ainda tava bebezinha. Na verdade, tava frio. Antes da gente viajar pra Bahia, ela nasceu e aí tava muito frio. Ela dormiu 2 noites com a gente, ela dormiu no berço e ela dormiu 2 noites na cama com a gente. Na terceira noite eu coloquei ela no berço, o Clebson falou, não, bota ela na cama porque tá muito frio, e ela começou a dormir na cama com a gente. Na Bahia, ela dormia numa cama e a gente dormia em outra. Só que eu falei, não tem mais. Eu vou ficar acordando de noite pra colocar a Joana no peito, tirar e colocar, isso é muito dolorido. E aí eu decidi que a Joana ia dormir com a gente. Então a Joana tava dormindo mais a gente até agora do desmame. Só que no segundo dia do desmame, que eu tirei o desmame, eu pensei assim, mas a Joana não tava dormindo mais a gente, não era modo peito? Não era pra mim não ficar levantando o tempo todo? Então eu decidi passar pro lado do berço dela, ainda bem que eu não desfiz do berço, tava quase desfazendo do berço, gente. Aí eu resolvi passar pro lado dela e ensinei ela a voltar a dormir no berço. A Joana dorme no berço. Assim, claro, tá coladinho na minha cama. Desculpa, eu durmo do lado dela, mas ela acordou, mãe. Se eu tiver dormindo, ela me chamar 2 vezes. Quando eu acordo, eu já passo a mão nela, só falo assim, a mamãe tá aqui, dou um beijinho nela e ela volta a dormir. Mas uma vez, ela dorme a noite toda no beijo, tá? Então, vim trazer pra vocês, assim, eu sei que vocês que já tá me seguindo já conhecem a minha história de Joana aí, desde o começo do desmame dela, né? Então, por isso que eu vim contar essa coisa muito boa, muito preciosa que tá acontecendo com a gente, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, ó, não esquecer de deixar o like aí. Se não for inscrito, mais uma vez, se inscreva no canal, gente. Eu tô sempre trazendo conteúdo novo. Eu vou procurar tá trazendo pra vocês aqui o que foi interessante, né, pra gente durante o desmame. Como que tá sendo, assim, essa fase, porque tá com 2 semanas que ela não desmama de jeito nenhum. Então, tá mostrando pra vocês como é que tá sendo aqui. A gente tá vivendo tudo pra vocês conseguir colocar em prática também, porque a gente sabe que não é fácil o desmame. Mas as pessoas também colocam muito away em cima do... talvez nem é muita coisa, a pessoa faz aquele alarme, sabe? Então, de repente não precisa fazer esse alarme todo, porque eu vivi isso, sabe? Foi legal, tá sendo legal, então tô sempre trazendo aqui pra vocês, tá? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí não, tá bom? Beijo, é isso e até o próximo vídeo.